Olá, boa noite, como é que vocês estão? Olha, ontem foi um motivo de muita alegria porque eu vi um número de pessoas no canal assistindo a Sofonias 1, que iniciaram o livro, né, de Sofonias, fiquei muito feliz. E eu posto, aí normalmente tem aí 1 ou 2 dias para as pessoas começarem a assistir. E eu tô feliz que vocês estão, né, estão acompanhando esse livro. A gente finaliza ele hoje e foi de muito aprendizado, assim, pelo menos pra mim, sabe? Não importa o quanto você lê a Bíblia. A gente já falou isso ontem, inclusive, na live. Ela é sempre atual, né? Então, às vezes, por alguma coisa que você está passando, ela vai ser atual para aquele momento. Por algumas coisas que você está vendo, vai ser atual para aquele momento. Por algumas coisas que você está planejando, vai ser atual para aquele momento. Mas o Deus é o mesmo. O Pai é o mesmo. Então, conhecer dele nunca é demais, ler a palavra de Deus nunca vai ser demais, ler todo dia nunca vai ser demais, estudar toda hora nunca vai ser demais e ser revelado o que ele quer para nós também nunca vai ser demais. E é uma bênção que nós temos e vamos, obviamente, hoje agradecer a ele, já iniciar a nossa oração sempre, sempre agradecendo. Mas é uma bênção poder iniciar a nossa live agradecendo a o privilégio, a possibilidade, né, da gente ler a palavra de Deus quantas vezes for necessária e ter o Espírito Santo nos revelando coisas importantes, coisas que edificam a nossa vida, a nossa fé, coisas que fazem a diferença na nossa história, na nossa vida, na nossa fé. E a gente ainda poder passar isso adiante, né? Para os nossos irmãos em fé, para as pessoas que creem na gente, pessoas que acreditam, né, na gente. Então, vamos iniciar a nossa live e vamos fazer nossa oração, Pai. Amado, obrigada por nos dar o privilégio de estarmos aqui unidos. Hoje a gente está finalizando Sofonias, um livro que o Senhor permitiu estar aqui para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento. Nós vimos como o Senhor falou com ele, nós vimos que as suas promessas elas passam, elas acontecem, elas não são promessas vazias. Nós vimos que o Senhor mantém a sua palavra. Quanto mais a gente chega próximo do Novo Testamento, né, que é uma nova experiência que a gente vai passar agora, quanto mais a gente se aproxima, Pai, mais a gente conhece do Senhor, né? Então, é um privilégio mesmo a gente poder não só te chamar de Deus, né, de Senhor, Senhor dos Exércitos, de o nome Yahvé, o nome que for para cada um, né, de chamar. Muitas pessoas eu já escutei falando paizinho, papai, Senhor, Deus. Mas tudo o que nós aprendemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós, né, é porque esse nome que representa para nós algo tão importante, tão vital na nossa vida, né, nos dá a certeza da sua existência. Então, nós queremos agradecer, porque estamos aqui não lendo um livro fictício, não num grupo aleatório ou um vazio, ou que as suas palavras vão e voltam vazia, mas o oposto de tudo isso. Um grupo onde nós estamos lendo com a certeza que estamos sendo ouvidos, edificados, transformados, e esse, com toda certeza, é um dos maiores privilégios e bênçãos que nós podemos ter. Então, Pai, obrigada por esse momento. Obrigada pela nossa saúde, obrigada porque o fim da semana se aproxima. E nós estamos aqui mais uma vez glorificando seu nome, santificando essa live, as suas palavras, eh, e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nosso coração, da nossa vida. Que o Senhor nos conecte ao Senhor, aos seus planos para nós. Esse mundo é tão grande, é tão vasto, são tantas pessoas, são tantas coisas, e o Senhor nos escolheu para ter cada um propósito, então que nós possamos fazer valer a pena, valer a vida, né? Que o Senhor nos dá todos os dias. E que a gente não leve isso como algo banal, não. Que a gente agradeça mesmo. Ao abrir os olhos, a saber que a gente tem ar para respirar, saber que nós temos mais um dia, né? E que nós nunca estejamos cansados, Senhor. Não, eu não digo cansado fisicamente, o que é óbvio que nós estaremos, né? E nem espiritualmente, porque tem horas que também, né? Mas cansar, mas eu oro para que a gente não esteja cansado de te buscar. Que esse seja o ponto mais forte que a gente tem em nós. Que a gente não se canse de te buscar, Pai. Que a gente não canse de buscar o pão da vida, o alimento que nos sustenta.
Muito, muito, muito obrigada. Nós te amamos muito, Senhor. Essa live é consagrada a Ti, Jesus, nosso advogado. Obrigado, nosso conselheiro, nosso Salvador, nosso Mestre. Obrigada, Jesus, por compartilhar a herança da eternidade conosco. Obrigada pelo olhar de compaixão, de graça, de amor que o Senhor tem por todos nós. Algo incompreensível, incompreensível para cada um. Obrigada, obrigada por essa bênção que o Senhor me use como canal para nos ensinar aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, que a gente passe à frente, que a gente mostre, que a gente seja exemplo, né? Carregando seu nome, refletindo aquilo que o Senhor é. Que o Senhor nos proteja dos males, espíritos malignos, do exército do inimigo que rondeia, né? Fica rodeando as pessoas, ficam buscando separar as pessoas do Senhor, ou de conhecer o Senhor dos caminhos, que nós estejamos prontos com a nossa armadura, com as nossas armas, que é a Sua palavra, que a gente expulse esses espíritos malignos da nossa vida, que eles não tenham ouvidos para escutar as nossas orações, nossos pedidos, nossa vida, nem olhos para ver o que nós fazemos e onde nós vamos, mas que estejamos sempre protegidos, Pai, para honra e para glória do Seu nome. Que seja uma live abençoada. Amém. Vamos lá. Então, o futuro de Jerusalém. A gente vai começar o último episódio, o último capítulo, aliás, de Sofonias, né, que é o 3, e Deus já começa com um ai. Né? A gente já falou aqui que o ai, ele sempre vem com um juízo, porque é igual quando você fala com alguém, tipo, ai da pessoa se não me ligar agora, ai de fulano se não fizer isso, ai de você se não comer a comida, ai de você. Sempre vem com algo que, no nosso entendimento, óbvio, não é a mesma coisa que o juízo de Deus, né? Mas é algo que nos vai acarretar alguma consequência de alguma coisa, né? Se for feito, se não for feito, normalmente com uma condicional ali. Então aqui ele começa, ai da cidade rebelde, impura e opressora. Aqui traz a gloriosa e liberta cidade, a pomba. É uma tradução diferenciada, é Septuaginta que tá falando sobre isso, né? Mas o que nós entendemos da tradução é ai da cidade rebelde, impura e opressora. Então, uma coisa que é nítida é que Deus já está falando aqui contra Israel. Ele já está chamando a cidade de opressora, de impura, rebelde, né? E obviamente que isso é possível de fazer isso porque Jerusalém se tornou culpada, né? Dos mesmos pecados de todas as nações vizinhas. Todas as nações vizinhas, eles foram culpados também pelos mesmos pecados. Então, Deus aqui não poupa as palavras que ele usou com outros: rebelde, opressor, impuro, e vocês lembram disso, né? O rebelde, que vem do hebraico mará, por exemplo, é um rebelde contra Deus específico, tá? Mas é como um rebelde de uma esposa infiel que a gente está falando. Nesse momento. Então, esse rebelde aqui, não é ir somente. A gente já falou aqui sobre rebeldia. A gente já falou sobre rebeldia, o que rebeldia significa, que é ir contra. É basicamente isso. Então, aqui ele tá falando da cidade, mas ele tá falando da cidade de um todo, como uma esposa mesmo. Porque isso que Jerusalém é, né? Nós sabemos disso. Então, Israel tendo um papel diante dos olhos do Senhor, ele diz: você é rebelde, você é impura. Você é opressora e tudo isso aí. Se você voltar em Oséias, a gente vai ter essa referência, tá? Então, é isso que ele quis dizer aqui. O impura, obviamente, cerimonialmente, moralmente, o cerimonialmente, vocês lembram, é mais sobre as ofertas, sobre os sacrifícios feitos, as cerimônias que eles tinham que ter feito, né? Os sacerdotes e por aí vai. E moralmente, porque nós já sabemos sobre essa parte moral mesmo, corrupta e tudo mais. Então ele continua dizendo: agora, mesmo ele sendo o povo escolhido de Deus, Jerusalém também não estava isento do juízo de Deus se andasse, obviamente, contra a aliança do Senhor. E foi exatamente o que Israel fez. Exatamente o que está escrito aqui. O que Jerusalém, é o futuro de Jerusalém. Então, foi exatamente o que Jerusalém fez, né? Então, obviamente que mesmo sendo o povo escolhido, Deus, ele não isenta.
as pessoas, porque as nossas consequências elas estão aí para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos. Então, óbvio que Deus não deixaria de lado. Não houve ninguém. Não aceita correção, algo que já é contra a bíblica, a Bíblia especificamente, porque nós temos em Provérbios, né? Quando Deus fala sobre aceitar a correção, ele fala em Provérbios 1, fala Provérbios 2, 3, 4, 5, quase todos eles, meus filhos, escutem a correção do seu pai, meus filhos, aceitem a correção, meus filhos, os sábios aceitam a correção, e por aí vai. Então é óbvio que a gente já está falando aqui de um padrão antibíblico, que é, aliás, bíblico não, porque naquela época não existia bíblico, mas anti Deus, rebeldia contra Deus, que é não aceitar a correção. Porque Deus corrige por amor. Nós temos isso biblicamente comprovado, que ele corrige por amor. Se você é pai, ou se você é mãe, ou se você já cuidou de criança, ou se você ama criança, ou se você conhece alguma criança na sua vida, você vai saber que um bom pai e uma boa mãe, eles corrigem por amor, para que os filhos não saiam dos caminhos do Senhor, para que os filhos não entrem em problemas, para que os filhos cresçam como um bom cidadão na sociedade, para que os filhos, né? Ninguém quer que o filho cresça para ser criminoso. Ninguém quer. Independente de o filho virar ou não, ou dos caminhos que os filhos vão escolher ou não, um bom pai e uma boa mãe, eles nunca vão querer o mal do seu filho. Agora, imagine Deus sendo o criador de tudo e todos, não tendo somente um filho, mas tendo quase 8 bilhões de filhos. Né? Filhos não, porque filhos só quando compartilha da herança por conta de Jesus, mas são criações dele, são criaturas dele. Então imagina ele com esse sentimento que ele deve ter sentimento de filho, né? Eu acho que essa parte essa parte da identificação de filho tem a ver com a nossa crença em Cristo, né? Tem a ver com o caminho, o único caminho que leva. Mas se ele criou, pelo menos o sentimento de criação, né? De criatura, de criador, aliás, com a sua criatura, ele deve ter, obviamente. Se ele tem de filho para cada um, isso nós não podemos falar por Deus, nunca, jamais. Mas, apesar da Bíblia dizer que nós só somos filhos quando dividimos a herança com Jesus, logo ele vira nosso pai, né? E Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito, porque daí veio mais filhos. Apesar disso, eu creio que Deus deva ter esse sentimento, né, de zelo pelo que ele cuidou. Porque ele tem um zelo até mesmo pelo mundo, pela terra, pelas árvores, pela natureza. Então, imagina a gente. Então, não aceitar a correção de Deus é um ato péssimo de rebeldia. É ir contra ele mesmo. Porque quando você. É interessante aqui, ó, você tá vendo? Não confia no Senhor. Quando ele tá escrito aqui em cima, não aceita a correção. Eu acho isso bom porque quando a gente não aceita a correção de Deus, é porque a gente não tá confiando no que ele tem para nós. Quando ele permite que a gente vá passar num deserto e a gente rejeita o deserto, ou a gente questiona o deserto, ou a gente se afasta de Deus pelo deserto que a gente está passando, né? Eu creio que seja um ato de rebeldia, ou seja, ir contra o que Deus decidiu, ou o que Deus permitiu que acontecesse na nossa vida, mas também o fato da gente não confiar. Porque o medo da gente não saber o que vai acontecer ali na frente faz a gente, não é confiar, mas confiar menos em Deus. Porque daí a gente começa a entrar com as nossas preocupações, a nossa própria ansiedade, os nossos próprios medos. Nós começamos, né, a virar pessoas que são mais ansiosas e querem estar controlando absolutamente cada detalhe da vida e por aí vai. Então, eu penso, né, que quando nós estamos num dilema no qual estamos, por algum motivo, jogados num deserto, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é se a gente está confiando no Senhor. Não é só dizer, ok, Deus está no controle. Não, é confiar no Senhor. E aqui, quando eles não aceitam a correção, quando eles não aceitam o deserto, quando eles não aceitam, como é que diz? Uma profecia, né? Algum profeta dizendo: olha, gente, se voltem ao Senhor, não sei o quê. Quando eles não aceitam, estão indo contra o Senhor, eles não confiam. E quando você não confia em alguém, você se afasta da pessoa. Você não vai ficar perto de uma pessoa que você não confia, correto?
Imagina, você perto de alguém que você não confia. Não, não confia naquela pessoa, porque aquela pessoa pode ser isso, ou aquela pessoa pode pôr algum perigo físico, emocional, espiritual na sua vida, ou porque a pessoa não respeitaria sua reputação. Vamos ser sinceros. Então, não confiar no Senhor acarreta outras e outras e outras camadas no seu relacionamento com Ele que você precisa refletir sempre. Quando você estiver numa situação em qual você está ansioso, controlando, controlador, controladora, tentando resolver da sua forma, e você está se afastando de Deus e confiando mais em você próprio do que em Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, os seus juízes são lobos no crepúsculo, que nada deixam para a manhã seguinte. Então, aqui ele está falando os líderes que deviam proteger o povo, por exemplo, né? Que ele fala no meio, os leões que rugem, os líderes que deveriam estar protegendo o povo, né? Eles são comparados como leões que rugem, crepúsculo não deixa nada para amanhã, ou seja, tá comparando eles como se eles fossem predadores, assim, mortos de fome, né? O lobo, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, os lobos no crepúsculo, ou seja, no entardecer, né? É porque caçam de noite, ou seja, eles agem nas trevas, corrupção, na escuridão, escondidos, né? E é sempre interessante a gente analisar assim numa perspectiva política, né? Que uma política ou espiritual, na verdade, a política ou a espiritual, que toda corrupção na liderança espiritual política, ela vem com juízo depois. Pode ter certeza, sempre vem um juízo depois. Você sempre vai ver alguma coisa. Obviamente que se tiver alguma injustiça, A, B, C, D, Deus está sempre assistindo, sempre vendo e sempre vai pôr a sua mão, porque os líderes, seja espiritual, seja político, eles têm uma cobrança a mais de Deus. Se você está liderando algo, se você está liderando algo, você está com uma responsabilidade imensa e Deus confiou você essa responsabilidade. Ah, tá, mas eu não tenho liderança com 50 pessoas. Eu não estou, eu não sou político, ou eu não sou dono de igreja, ou eu não tenho grupos de leitura ou de ensino. Mas você é líder na sua família? Você é líder na sua sala de aula? Você é líder com. Você tem um papel de liderança, correto? Agora, quando a gente está falando de liderança maior em relação a espiritual ou política, né? Aí dobra, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso é bíblico. Então, não é que você não tem liderança, você tem. Mas é que quanto mais você tiver, mais será cobrado. E tem parábolas que a gente vai ler no Novo Testamento falando sobre isso. Quando Deus confia em você uma moeda, 5 moedas, 10 moedas, 30 moedas. A gente vai falar sobre isso no Novo Testamento. Seus juízes são lobos do crepúsculo, que nada deixa para a manhã seguinte. Os seus profetas são irresponsáveis, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e cometem violência contra a lei. Aqui são os profetas falsos, né? Que falam com o povo, que fala o que o povo quer ouvir. Fala o que as pessoas querem ouvir e não o que Deus está mandando. Temos aqui inúmeros exemplos desses na Bíblia, na qual eles não somente eram falsos, mas também tinham os que falavam através mesmo da palavra do Senhor e eles rejeitavam e não acreditavam. Os seus sacerdotes profanavam o santuário e cometeram violência contra a lei. Hoje nós estamos debaixo da graça, não da lei mais, mas aqui cometeram a violência contra a lei. E eles profanavam o santuário e quebravam a lei, né? Violentavam a lei toda, porque o culto que eles faziam foi corrompido também. Eles faziam cultos em diferentes horários, eles faziam as ofertas, eles faziam tudo que Deus tinha organizado certinho, tudo que Deus tinha, né, feito de forma perfeita, eles fizeram o oposto.
Então era corrompido. Violentar a lei, por exemplo, que ele fala aqui, que é violência contra a lei, ele fala aqui por quê? Porque eles distorciam a palavra de Deus. E quando ele está denunciando isso aqui que está acontecendo, se você fechar o olho e imaginar que isso é 2026, é igual. Distorcem a palavra de Deus, corrompem o culto para cultuar o Senhor. Nada mudou. Vocês entendem? No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Se você estiver lendo a Bíblia, papel, pegue uma caneta e circule a palavra jamais. Mas por que que eu tenho que circular, Thay? Para que que eu tenho que circular? Para você voltar aqui como é que diz? Nesse capítulo, né? E você sempre se lembrar disso, que ele jamais comete injustiça. Isso é necessário para a sua vida com o Senhor. E por que, Thay? Porque vai ter muitas vezes, vamos orar para que isso nunca aconteça na sua vida, mas terão várias vezes na qual você vai dizer: não é possível, isso é injusto. Não é possível, Deus está sendo injusto com fulano. Não é possível, a pessoa é tão boa, não é possível, isso e aquilo. E com certeza, se você não passou por isso, você conhece alguém que passou. Dizer que Deus não é possível que ele seja justo, porque senão isso não estaria acontecendo no mundo, comigo, ou com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas veja que em Sofonias 3:5 ele está dizendo muito claro que eu gostaria que você realmente coisasse, highlighted aqui a palavra jamais. Jamais comete injustiça. Nós vamos. Muitas das vezes as pessoas vão usar o nome de Deus para cometer injustiça, mas ele jamais comete injustiça. A cada manhã, ele ministra a sua justiça. E a cada novo dia, ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça, porque o injusto não tem o porquê se envergonhar, nem pelo ego, nem pelo orgulho, nem pelo o que quer que seja. O injusto não vai sentir que faz a injustiça. Então, a Bíblia, ela está mexendo ainda mostrando de uma forma mais psicológica, né? Mostrando para você que o injusto não se envergonha da sua injustiça. Então, não adianta, às vezes, você falar para uma pessoa cometendo uma injustiça que ela cometeu injustiça, porque muitos dos injustos, eles não vão. Agora, quando uma pessoa pode ser tocada por Deus e por aí vai, muitas pessoas mudam, se arrependem, e aí é onde mora o poder de Cristo, o poder em Cristo, o poder da cruz, o poder na cruz, que é o arrependimento, que é olhar para si e dizer, não, realmente, eu fui injusto, né? Sabe quando a gente comete injustiça às vezes? Nós temos que ter essa humildade de voltar no lugar onde nós cometemos a injustiça e fazer o correto, porque é o que Jesus espera de você, é o que Deus espera de você. É o que Jesus fez e é o que Deus reflete para que você aprenda com Jesus, para que nós aprendamos com Jesus. Então, isso aqui a gente não tem como mudar. Mesmo no caos que está acontecendo ali, Deus permanece justo e permanece presente. Quando ele fala a cada manhã, ele está mostrando que Deus é constante. Deus é constante. Veja se o sol e a lua não aparecem todos os dias. Bom, a lua às vezes não aparece, mas obviamente, por ciência falando, a lua está lá. Todo dia nós temos o sol clareando o dia, a lua clareando a noite, vendo ou não vendo. A nuvem cobrindo ou a nuvem não cobrindo. Todo dia é um novo dia. Deus é constante no que ele faz e no que ele fez. Agora, as pessoas impiedosas, os ímpios, mesmo quando eles veem a justiça de Deus sendo aplicada, eles não se envergonham. Então, isso mostra
uma insensibilidade espiritual que traduz ali o distanciamento de Deus. Porque se Deus é justo, ele não tem como ser insensível espiritualmente falando. E se você anda com Jesus, se você anda com Deus, você não tem como ser insensível espiritualmente. Porque se o Espírito Santo está em você e Deus não é insensível, ele é justo, e você consegue entender isso numa perspectiva bíblica, o seu papel é: se eu fui injusto, deixe eu corrigir o meu erro. Porque você, imagem e semelhança de Deus, faz o que é justo, né? E quando a gente vai ler mais lá na frente, novamente, Novo Testamento, em 1 Timóteo, a gente aprende que o coração cauterizado, que é o que ele chama, né? O que a gente pode falar de empedrado, um coração duro, um coração, né? Tá sendo revelado aqui, nesse momento aqui, porque o injusto ele não se envergonha. Então, o coração da pessoa fica insensível espiritualmente, né? E 1 Timóteo mostra isso pra gente, o coração fica cauterizado completamente. Então, que a gente ore para que o fogo do Espírito Santo não permita que isso aconteça conosco. Ele continua. Eliminei as nações e as suas fortificações estão devastadas, que são as cidades que confiam em homens para proteger seus lugares. Deixei desertas as ruas, ninguém passa por elas. As suas cidades estão desoladas, ninguém foi deixado, nenhum habitante. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Aqui é justiça deles já feita, né? Porque Deus estava esperando o arrependimento deles. Porque esse que é o coração de Deus, a misericórdia antes do juízo. Isso é bíblico. A misericórdia antes do juízo. Então Deus esperou o arrependimento. Mas, voluntariamente, querendo, eles rejeitaram. Temerá será causada? Então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por corromper tudo o que faziam. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, pelo dia em que eu me levantar para testemunhar. Gente, obviamente que esses aqui agora vão ser os capítulos, os versículos, as frases, né? Mais escatológicas, ou seja, final, juízo final, fim, né, do livro inteiro de Sofonias. Não só porque a gente está finalizando o livro, né, mas porque quando ele começa a falar, esperem por mim, ele vai se levantar para testemunhar. Isso ainda não aconteceu. Então, isso aqui é Apocalipse. Decidi ajuntar as nações. Apocalipse. Aqui tem Apocalipse, depois do Apocalipse, lá pro meio, assim, lá mais pra frente, né? Apocalipse 16, 15, 16, 7, 8, por aí. Decidi juntar as nações, porque já passou o comecinho de Apocalipse, já tá ali mais pra frente, aí onde aparecem as partes todas de ajuntar nações e tudo mais, mas isso também aconteceu no livro de Joel. Nós também já lemos o livro de Joel. Então isso vai acontecer. Deus vai juntar as nações inteiras, como ele diz aqui. Mas isso aqui a gente está se referindo ao juízo final. Decidi juntar os reinos e os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro, aqui, ele garante, nos mostra que o mundo absolutamente inteiro, o mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Então, purificarei os lábios dos povos para que todos invoquem o nome do Senhor. Antes ele vai fazer alguma coisa aqui, ó. Purificar para invocar o nome do Senhor. Purificarei os lábios. Aqui, quando ele fala, peraí. Aqui é a restauração do remanescente, né? O que sobrou. Então, isso aqui é depois do juízo. Então, ele fala: purificarei os lábios dos povos, para que todos que invoquem o nome do Senhor sirvam a Ele de comum acordo. Então, é como se Deus estivesse ali agora fazendo o oposto do que ele fez em Babel.
Vocês lembram, né? Nós falamos da Torre de Babel ontem, e a Torre de Babel hoje meio que aparece aqui de novo, né? Porque aqui foi o que Deus fez. Na Torre de Babel, ele faz o oposto. Aqui, as línguas, os lábios, as línguas, né? Eles vão ser purificados. E na Torre de Babel foi o oposto. Deus confundiu a língua de todos eles. Mas eles vão voltar e vão invocar o Senhor e vão falar, vão se purificar. É como se fosse uma redenção, né? Linguística, sei lá. Desde além dos rios de Cuxi, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados por todos os seus atos de rebelião contra mim, porque retirarei do seu meio os que se regozijam no seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. Então, este é o remanescente fiel que vai ficar. É o verdadeiro mesmo, o povo de Deus mesmo, que ele fala o povo de Deus, porque toda vez que a gente fala povo de Deus, a gente acha que é todo mundo que está, né, em Israel, que é chamado judeu, que é chamado isso, israelita, que é isso, que é aquilo, e não tem a ver com isso, porque você está vendo aqui que Deus fala sobre as atitudes das pessoas que fazem injustiça. Deus fala aqui sobre a forma com que ele vai castigar aqueles que são impetuosos, ímpios, aqueles que. Então, Deus aqui, ele está falando dessa, como é que fala? Desse remanescente, que é o verdadeiro povo, fiel dele, que tem, né? E obviamente, quando ele fala do povo humilde, cadê? Do humilde e tudo mais, o povo manso e humilde é povo, que tá escrito pobre, né? Na tradução, é pobre e humilde, né? E não é no sentido financeiro, não, tá? Mas é porque eles vão estar o quê? Dependentes do Senhor, quebrantados. É esse que. Aliás, dependentes e quebrantados. É esse que Deus está dizendo que é, deixará os remanescentes. Então, o remanescente de Israel não cometerá injustiças, ou seja, paz, justiça de verdade, né? Vai ficar com os redimidos. Não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os espantará. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aqui Deus está mostrando uma explosão de alegria, restauração, e tá dança, alegria, sabe? É porque é como se Sião aqui ele representasse o povo de Deus, mas assim, restaurado completamente depois do juízo que ainda não aconteceu. Então Deus está dizendo, canta, vai, eles vão estar assim. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Quando ele fala o Senhor está no meio, é porque é a presença de Deus real entre o povo mesmo. Real, real, real. Né? Então, isso está mostrando o quê? O reinado de Jesus. Que é ele quem vai estar literalmente, real mesmo, no meio deles. Ele fala, nunca mais temerá medo algum, estará, ó, o rei com R maiúsculo. Então, o rei de Israel está no seu meio. Nunca mais você vai temer mal algum. Naquele dia, dirão a Sião: Não tema, ó Sião. Não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, seu Deus, está no seu meio. Um guerreiro poderoso para salvar. E aqui, gente, coisa mais linda, né? Coisa mais linda mesmo, porque tá mostrando o caráter amoroso de Deus, protetor, restaurador. Tá falando: olha, continuam, não tema. Deus sempre dá um jeito de levantar, de animar, de motivar, né? Peraí, onde eu parei? O Senhor, o seu Deus, estará no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar.
Ele terá imensa alegria com vocês, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Que bênção! Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha sobre vocês. Porque agora Deus está revertendo aqui a vergonha em glória, que é o que ele faz. Aqueles que passam vergonha ou passaram vergonha, tenham certeza de que o momento da glória vai chegar. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo, ajuntarei vocês. Naquele tempo, eu os reunirei. Eu darei a vocês honra e louvor em todos os povos, entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, Deus promete trazer de volta os dispersos, né? E diz a eles, né, que eles terão louvor, um novo nome, eles serão, né? E aqueles que passam vergonhas terão agora glória. É isso. Finalizamos o livro de Sofonias. Agora a gente vai ler Ageu. Ageu tem três, que eu não lembro, peraí. Não, Ageu tem dois. Então, a gente vai ler Ageu amanhã. Deixa eu ver se dá pra ler. Capaz a gente conseguir ler dois, mas eu sempre. Não, não dá não. Dois não dá, mas a gente vai ler um, talvez um e meio, de Ageu um. E aí depois a gente já inicia Zacarias. Aí a gente já mostrou aqui, né? Depois de Zacarias e Malaquias. Malaquias tem pouco, são quatro somente. E Zacarias é um que é um pouquinho mais longo desses agora, que tem nove, deixa eu ver. Não, 15, 14 ou 15, né? Deixa eu ver. 14. Então, finalizando, a gente começa o Novo Testamento. Falta muito pouquinho, tá? Fiquem com Deus, então. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Amém. E que tenha sido um bom livro para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado de Sofonias. Agora a gente vai. Tem livro que é assim, né? Às vezes eles aproximam a gente de Deus mais do que um livro com 50 versículos, sei lá, 50 capítulos, sei lá. Porque para Deus é isso, assim, né? Não tem livrinho pequeno, livrinho longo. Não tem livro mais importante, livro menos importante. Tem livros cronológicos, tem livros que para você vai ser o seu preferido, vai falar mais com você em algum lugar, né? Mas todo livro, toda leitura traz o seu valor, traz o seu poder. Isso é algo que a gente nunca pode, obviamente, tirar de Deus. Então é isso, tá? Fiquem com Deus, um beijo até amanhã, se Deus quiser, e que vocês tenham um bom descanso. Um beijo.